Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é quinta-feira, dia 24. Sejam bem-vindos e bem-vindas à live do isolamento. Opa, perdão, falei besteira. Agora é momento bom samaritano, né? A gente fica... Essa troca das lives, elas são complexas, assim. Mas até que está sendo interessante porque a gente está dando abordagens diferentes, né? Então estamos no primeiro momento, no momento da acolhida das pessoas, no momento que a gente recebe as pessoas. E aí vamos ver quem vai chegar. No momento oportuno eu faço o primeiro momento. Ô Vitor, tudo bem, rapaz? Paz e bem, Vitor. Hoje, Vitor, a live tem uma pergunta, sabe? Eu tenho feito umas perguntas na live, né? E aí, né, a de hoje pergunta justamente por que as pessoas querem ver Jesus, né? Eu acho que é uma questão muito atual, sabe? Eu acho que eu vou até falar isso algumas vezes durante essa reflexão, né? Interessante isso, já gostei. Eu tenho tentado trabalhar algumas questões, sabe, Vitor, para ver se as pessoas pensam e repensam, né? Porque, como é que eu vou dizer? Vamos dizer assim, é necessário que a gente traga a palavra para a vida da gente, né? A palavra tem que nos interpelar para o hoje, para esse momento da vida. Então é muito importante que a gente repense isso, né? Que a gente avalie com muito cuidado o que a gente está tendo aí, né? Mas é assim mesmo, né? Vamos para frente. Eu estou no primeiro instante da live, até os primeiros 7, 8 minutos, eu espero as pessoas chegarem, cumprimento elas, né? Aí depois eu faço a leitura e eu falo que eu faço uma reflexão, eu não faço uma homilia, né? Primeiro porque eu não estou no ambiente litúrgico, eu estou numa live, né? Segundo, que eu tenho medo de dizer que eu estou fazendo homilia e as pessoas não quererem me interromper, né? Então passei a dizer que eu estou fazendo uma reflexão, porque daí as pessoas podem entrar, falar, dar opinião. Oi, Fátima, paz e bem. Né? Então, assim, a live, acima de tudo, a gente está aqui num diálogo, né? A live é criada num ambiente que eu digo que é um ambiente sinodal. Nós somos todos seguidores de Jesus que queremos aprender e viver a palavra de Deus, né? Diane, paz e bem. Maria Alice, paz e bem. Né? Estamos chegando, né? E aí a gente já tem uma pergunta hoje, né? Por que as pessoas querem ver Jesus? Por que as pessoas procuram Jesus, né? Tem uma outra, que é mais difícil ainda, né? Boa tarde, Maria Alice. Tem uma que é mais difícil ainda, né? Mas essa eu vou fazer no meio da reflexão, né? E acredito que não seja para ser respondida, mas para ser refletida, para ser pensada, né? Às vezes tem questões que elas são tão profundas que é melhor que a gente não as responda, mas que a gente assim pensa sobre ela. Olá, paz e bem, Djalma. E pessoal, hoje é aniversário da Doraci, que está entrando junto com Djalma. Parabéns, Doraci, que Deus te abençoe e te guarde. Oi, Denise, tudo bem? Paz e bem. Não sei se você sabe, Denise, hoje é aniversário da Doraci, tá? Eu tô falando, eu falo mesmo. Vocês sabem que quando eu sei o aniversário no meio da live, eu cumprimento, né? A gente está numa comunidade eclesial e a gente deve, sim, celebrar os aniversários, né?
é importante que a gente celebre a vida. Né? Nós somos pessoas que seguimos Jesus. Quem segue Jesus é a favor da vida. Né? A vida para nós é um bem especial. Acima dele não existe nada. Né? Então, sabendo que a Doraci está fazendo aniversário hoje, eu resolvi já fazer um... Estava aqui esperando, porque Doraci é uma daquelas que vem em quase todas as lives. Né? Aliás, a gente tem um grupo de pessoas que frequenta a live quase todo dia, né? Se não todo dia. Ah, já tinha dado os parabéns, né? Eu deixei, sabe, Denise, eu deixei para dar agora, né? Porque acho que é importante, acho que a gente tem que celebrar muito, né? Essa dimensão da igreja doméstica, né? Da igreja de uma família que nós somos, né? Eu fiz, inclusive, uma live que eu falei isso, você lembra? Foi recente, essa semana. Um reino, uma família, né? Se nós acreditamos que existe o reino de Deus, nós temos que acreditar que existe a família, né? Já tinha dado também, né, Maria Alice? Vocês duas não são mole, não. Acho que a gente tem que ter essa dimensão, né? Ah, ganhei beijinho, tá vendo? Ó, ganhei o dia. Daqui a pouquinho a gente está começando a reflexão, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente ver essa pergunta, né? Por que procuram Jesus? Né? E assim, eu nunca pensei, quando eu fiz essa chamada, eu não pensei, mas hoje, enquanto eu estava aqui agora, nos últimos minutos, me preparando para fazer essa live, eu olhei e falei assim, meu Deus, como isso é atual, né? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que algum dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse, eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós vemos uma coisa muito interessante. Né? E isso me levou a uma certa reflexão. Né? Que é o seguinte. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando de Herodes. Herodes não é uma pessoa boa. Herodes não é alguém que queira ver Jesus porque acha que está diante de Deus, porque acha que está diante de um grande rabino, né? Ele não tem essa dimensão. Né? Herodes mandou degolar a João Batista porque havia prometido a sua sobrinha, que tinha dançado bem, bonito, eu te dou até metade do seu reino, que era a cabeça de João Batista. Então Herodes não é uma pessoa que a gente possa dizer que é um seguidor de Jesus. Herodes não tinha nenhuma preocupação com a vida, por exemplo. Né? Herodes não tinha nenhuma preocupação com a dignidade humana. Mas ele queria ver Jesus. E isso me levou a uma reflexão que eu acho que é muito oportuna nesse momento. Né? Que é a reflexão do seguinte: por que as pessoas procuram Jesus? Né? E aqui de cara a gente pode pensar algumas pessoas que procuram Jesus. Né? Por exemplo, algumas pessoas procuraram Jesus
no Evangelho para serem curadas. Né? E aí a gente tem que pensar o seguinte, será que Jesus curou todas as pessoas que procuraram ele? Eu não sei. A gente não sabe. Mas o que era comum que Jesus respondesse a quem procurava ele? A tua fé te curou. Entendem isso? Então você podia procurar Jesus porque você tinha fé que ele era Deus encarnado, que ele era o Messias. Ou você podia procurar Jesus por uma mera questão utilitária. Eu tenho uma doença, então vou procurar esse homem que diz que cura a doença e vou lá, ele vai curar a minha doença. Entendem isso? Né? Nós temos 12 apóstolos. Esses homens seguiram Jesus. Mas um deles parece que era ladrão, né? Se lembram disso? Tem uma passagem que fala que Judas cuidava da bolsa comum, mas que ele roubava o dinheiro da bolsa. Então, pode ser que alguns aqui sigam Jesus porque entendem que ele é o Messias. E essas pessoas que seguem Jesus, entendem que ele é o Messias, podem querer doar parte da sua vida, até a vida inteira, para Jesus. Algumas pessoas querem ajudar o seu próximo, disponibilizando um pouco do que tem para ajudar o seu irmão, porque entende que Jesus está no irmão que sofre, no irmão que precisa. Mas pode haver pessoas que, na verdade, querem, ao buscar Jesus, um emprego, uma segurança econômica, ou até mesmo usar da boa fé daqueles que seguem Jesus para conseguir, sem merecer, e até às vezes de forma ilícita, ganhos financeiros. É possível. Do mesmo jeito que você olha Herodes aqui, Herodes não tinha nenhuma intenção boa a procurar Jesus. Herodes não tinha nada que quisesse de bom. Herodes não tinha sequer o desejo de talvez entender todos os seus erros e seus pecados, se converter e buscar a salvação. Ele via em Jesus alguém que pudesse ser uma ameaça a ele. Ele tinha medo de quem fosse esse homem, tanto que ele fala, eu mandei degolar João. Quem é esse homem? Ele entende que esse homem pode ser um risco para ele. E aí, em vez de ver Jesus buscando a vida, ele procura ver Jesus buscando a morte. E aí, pessoal, a gente tem que entender que há pessoas hoje que fazem isso. Que elas buscam Jesus e várias delas até se dizem fiéis seguidoras, se dizem que conhecem Jesus, conhecem a doutrina, conhecem o que Jesus falou, citam documentos para mostrar um Jesus duro. Oi, André, paz e bem. Um Jesus duro, um Jesus rígido, um Jesus que condena. Né? Porque eles procuram ver Jesus não para aprender com eles, não para viver o que ele ensinou ou com a palavra dele. Eles procuram ver Jesus para usar da imagem de Jesus para pregar o ódio, para pregar a raiva, para pregar a exclusão, para pregar o preconceito, para pregar o estigma e até a discriminação. Para essas pessoas, Jesus não é o Salvador do mundo. Jesus não é o Senhor do tempo e da história. Jesus não é o pão da vida. Para essas pessoas,
Jesus é aquele que vai reforçar a sua visão de vida, a sua forma de viver. Enquanto aqueles que eram atendidos por Jesus e que viviam ao lado de Jesus eram pessoas que olhavam e falavam assim: eu preciso mudar a minha vida para me adequar a esse homem. Porque o que ele fala é palavra de vida. E palavra de vida eterna. Existem as pessoas que buscam a Jesus porque querem colocar na boca dele palavra de morte, palavra de exclusão, palavra de desprezo, de discriminação, de condenação. Bernardo, mas você não acha que nós devemos condenar? Não, não. Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Se Jesus, que Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para salvá-lo, quem sou eu para condenar alguma coisa? Eu devo sim denunciar. Eu devo sim mostrar o que é errado. Eu devo sim dizer o que é certo. Eu devo sim agir de forma concreta para sair do erro e ir para o acerto. Mas essa atitude não pode ser uma atitude de ódio, de raiva, de condenação. Essa atitude não pode se basear numa via negativa, onde eu condeno, digo não, não e não. Essa atitude deve ser uma atitude, acima de tudo, de uma via positiva. Eu devo dizer que se a natureza está sendo destruída, isso é errado. O que nós deveríamos fazer é proteger a natureza. Ah, Bernardo, você é ecossocialista. Eu sei que todo mundo fala que eu sou ecossocialista. Mas a verdade é que nós precisamos fazer isso. Porque Deus nos deu a natureza para que ela seja boa para todos. E se ela não for boa para todos, nós estamos errados. Deus amou tanto o mundo que mandou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar. Então, eu só posso falar de amor. Porque o que Jesus ensinou sempre foi amor. Então, não pode haver na minha boca palavra de ódio. Mas existem pessoas, como Herodes, que procuram ver Jesus para pregar o ódio. E aí eu acho, inclusive, que existe uma outra pergunta que nós devemos fazer hoje e que talvez não deva ser respondida hoje. Ecossocialista é ótimo. Vitor, eu já fui chamado de ecossocialista algumas vezes. Né? E não raro no Facebook alguém vira e fala assim: Diácono, sua benção, eu acho que o senhor tem uma posição muito ecossocialista. É assim mesmo, eu fico achando interessantíssimo. Né? É muito doido, sabe? Porque toda a palavra de Deus, toda a Sagrada Escritura nos fala que nós somos responsáveis pelos bens que Deus nos deu. Né? Que nós devemos usar os bens que Deus nos deu para o que for bom para todos. Nós devemos gerar vida em abundância. E aí, quando eu defendo essas coisas, as pessoas me criticam. Fazer o quê? Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Né? Quem é o Jesus que vocês procuram ver? Aquele que é mesmo Jesus? Ou o Jesus que vocês querem que ele seja? Entendem essa questão? Eu conheço pessoas, né, que têm formação religiosa, e não é pouca não é assim, pessoa que fez catecismo e crisma, não, pessoas preparadas, né? Exato, tem uma pá de encíclicas sobre isso. Tem sim, Vitor, é uma quantidade imensa de encíclicas falando disso, né? E as pessoas ignoram. Aí toda vez que eu falo, eu sou criticado.
Mas eu conheço pessoas que têm formação religiosa e que utilizam essa informação religiosa para transformar Jesus em algo que agrada a eles. Em vez de eu dizer ao mundo, olha, o que Jesus falou é isso. Eu não pensava assim, mas como eu sou um seguidor de Jesus, eu procurei ver Jesus, encontrei Jesus e vi que eu estava errado. Eu vou mudar a minha vida. Não. O que a pessoa faz? Ela procura ver Jesus, normalmente pelo motivo errado. Ela procura ver Jesus para obter um ganho financeiro, um ganho de poder, um ganho de postura social, de status na sociedade. E aí ele encontra alguém que fala que o poder é servir ao irmão. Que se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Que você não pode governar como fazem os tiranos do mundo. Que você não pode condenar e sim amar. Que você deve ser misericordioso sempre, perdoar tudo. E aí a pessoa fala, não é esse o Jesus que eu quero. Eu não quero esse Jesus. Aí o que a pessoa faz? Em vez de ver o Jesus que é, ele vê o Jesus que ele quer que seja e transforma o Jesus numa caricatura dele. Ele é tão cego pela ideologia dele que ele transforma a verdade absoluta em mentira. E não pensem que Herodes não queria fazer isso, né? Não pensem que Simão Mago não queria fazer isso, né? Não pensem, né, que os vários e vários fariseus não queriam, era isso que eles queriam fazer. Porque eles não conseguiam deturpar o que Jesus falava, o que Pedro falava na frente deles. Mas hoje, você faz um mise-en-scène, você usa palavras bonitas, você ameaça, né, com efeitos cataclísmicos, né? Por exemplo, tenho certeza, né, que o Vitor, que está conversando muito comigo, vocês estão inibidos, né? E o homem criou Deus à sua imagem e semelhança. Nietzsche, verdade, Vitor, é muita verdade, inclusive, né? A famigerada frase Deus está morto, de Nietzsche, né, é justamente por conta disso, né? Nietzsche fala muito isso, né? Que o homem criou Deus à sua imagem e semelhança, né? E porque ele criou Deus à sua imagem e semelhança, Deus está morto, né? As pessoas, em vez de ler, né, elas ouvem, e normalmente ouvem isso. É muito interessante isso, pessoal. Muito obrigado, Vitor, porque você me deu um exemplo concreto do que eu estou falando, né? Se vocês lerem Nietzsche, vocês vão ver exatamente isso, né? Então, a pessoa vira e fala assim, não, porque Nietzsche é terrível, porque ele diz que Deus está morto. E isso, quem acredita nisso vai para o fogo do inferno, né? Sempre ameaça os outros com o inferno. Exatamente, né? Exatamente. É por aí mesmo, fogueira eterna, vai todo mundo... aquelas coisas, né? Vai destruir a família, né? Quer destruir a família, destruir a civilização ocidental, né? E aí, se você lê Nietzsche, você vai ver que Nietzsche disse exatamente o seguinte, né? Que a partir do momento que o homem, em vez de entender Deus e querer acreditar nele, entender que ele foi construído à imagem e semelhança de Deus, e por isso se modificar, o que o homem faz? Ele cria uma caricatura de Deus. Ele não usou esse termo, ele usou um outro termo, talvez o Vitor saiba, eu de cabeça não sei, mas ele cria uma coisa, uma caricatura, um simulacro de Deus, a sua imagem e semelhança. E por isso,
Ele faz com que Deus não tenha sentido. Obrigado pela cola aqui, Vitor, você está me ajudando. Ele faz que Deus não tenha sentido nenhum. E se Deus não tem sentido, Deus está morto. Se vocês entendem isso, vocês veem que o que Nietzsche falou faz todo o sentido. Vocês acham que Herodes buscava Jesus para outra coisa que não fosse para a morte? Vocês acham que Herodes buscava Jesus para se converter? Claro que não. Claro que não. Muitos são os homens e mulheres que hoje usam de Jesus para obter os seus ganhos e matam todo o sentido do que Jesus ensinou. Essas pessoas fazem o pior, do pior, do pior, porque elas pegam e usam aquele que é o supremo amor, a suprema verdade, a suprema justiça e a suprema beleza, e transformam numa mensagem de ódio, de preconceito, de injustiça, de feiura, né? E de morte. Mas dizem que seguem Jesus. Nós devemos buscar ver Jesus. Nós devemos, de alguma forma, tentar pular essas barreiras, essas imagens deturpadas de Jesus, fazer como, por exemplo, a minha querida Maria Madalena, né? que foi ao encontro de Jesus, que, segundo alguns, estava tomada por 7 demônios, né? Um texto da Escritura fala isso, de Lucas, fala que ela tinha 7 demônios. Mas mesmo assim ela foi ao encontro de Jesus, mesmo sabendo que tudo que ela tinha na vida talvez não fosse o perfeito, não fosse o maravilhoso, mas ela foi ver Jesus, e ao ver Jesus mudou toda a sua vida. Fátima, Deus está dentro de nós. Perfeito. Deus está dentro de nós. Orígenes falava isso, que no coração do homem existe uma basileia, uma embaixada de Deus, né? Santo Agostinho dizia que Deus estava no coração do homem, colocou uma semente no coração do homem, e o homem não conseguia se aquietar até se encontrar com Deus, né? E aí a gente tem que prestar muita atenção, Fátima, porque se nós temos Deus dentro de cada um de nós, nós podemos e temos que repensar como vivemos entre nós, né? Como eu já disse, vou dizer, repetir e repetir até o dia que eu não possa mais falar. Nossa relação com os nossos irmãos tem que ser de amor, de misericórdia, de inclusão. Temos que aceitar cada irmão, temos que ver Jesus no nosso irmão. Talvez essa seja a forma que nós temos hoje para procurar Jesus. Se você quer procurar Jesus, se você quer ver Jesus, se você quer realmente se encontrar com Jesus na sua vida, vá ao encontro dele, no seu irmão e na sua irmã. Vá de peito aberto, de atitude desarmada. Vá cheio de amor, compreensão, abertura para o próximo, para aquele que é diferente de você, para aquele que não pensa como você, para aquele que não é como você. Jesus não está nos grandes palácios que têm portas largas. Jesus não está nos grandes templos onde nós temos paz e tranquilidade. Ou melhor, ele está. Mas você vai encontrá-lo mesmo. Você vai ver a real face dele junto ao teu irmão pobre, ao teu irmão com dificuldade, à tua irmã excluída, perseguida, né? Aqueles que sofrem e que estão até em risco de vida. É mais fácil você encontrar Jesus naquela pessoa que está hoje exausta, lutando para apagar o fogo no Pantanal e no Cerrado,
para aquele irmão que está desesperançado na cadeia, maltratado, no irmão faminto que nós encontramos na rua, no irmão só, que não tem com quem conversar, do que encontrá-lo aonde existe riqueza e opulência. Então, meus irmãos, então, minhas irmãs, vamos procurar Jesus? Nós vamos ver Jesus mesmo? Eu garanto que esse encontro é capaz de mudar a vida de vocês. Amém? Bom, pessoal, hoje, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? É importante, eu gostei muito, vocês sabem que eu vivo dizendo que o bom dessa live é que as pessoas trazem coisas a mais, né? Fátima trouxe uma colocação muito boa, né? Que Deus está dentro de nós, como isso é importante, né? E Vitor, como sempre, né, nos trouxe essa lembrança, né, da colocação de Nietzsche. Acho que é importante a gente entender muito bem. Isso, inclusive, pessoal, é muito importante que a gente não caia nessas conversas, né? Nessas coisas que as pessoas ficam falando. Né? André está me dando um amém. Que bom que você gostou, André. Fátima mandou amém com a mãozinha de oração, que ela sabe que eu gosto, e ela já manda as mãozinhas de oração. Obrigado, Fátima. Sabe, pessoal, acho importante isso. Por exemplo, dia 4 agora, vamos ter uma encíclica do Papa. Uma encíclica sobre a fraternidade humana. O título são Todos Irmãos. Todos somos irmãos, eu acho. Né? Eu garanto que vai ter gente falando coisas horrorosas, falando atrocidades, dizendo isso, dizendo aquilo, que é heresia, que é não sei o quê. Pessoal, a gente não vai cair nessa, tá? Lembro que eu já falei, um reino, uma família, tá? Maria Alice mandou um monte de mãozinha de oração. Obrigado, Maria Alice. Sabe, pessoal, a gente não pode abrir mão da gente realmente procurar Jesus, tá? Eu vou me despedir agora, deixando a minha bênção, tá? Pedindo para todo mundo hoje, quando puder, reza uma Ave Maria ou um Pai Nosso pela Doraci, que está fazendo aniversário, dá os parabéns para ela depois, ou então só reza, ela vai gostar, tá? Doraci é uma mulher de fé, vai ficar muito contente se vocês se lembrarem dela, na oração dela. É o maior presente que vocês podem dar no momento para ela, tá, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Deus sempre está convosco. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Um abração.